Mensagem, eu quero perguntar à igreja. O título é este: qual é a mensagem que devemos pregar aos perdidos? Anota aí se você puder e mantenha a tua Bíblia aberta. Nós vamos encontrar uma resposta para esta pergunta. O tema que Deus colocou no nosso coração e nós estudamos aqui fala desse verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro, ele deve anunciar Cristo e dizer aos perdidos que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, trazendo salvação, reconciliação e vida eterna para aquele que crê. Na terça-feira passada eu comentei que muitas vezes nós temos dificuldades em pregar o evangelho, porque nós não somos claros em transmitir uma mensagem clara para as pessoas. Conforme a necessidade da pessoa, nós temos um versículo para falar. Se está enfermo, nós temos vários. Se precisa de libertação, também. Oramos a Deus. Mas às vezes deixamos de transmitir aquilo que é essencial. Que é isso. É exatamente isso. Então, em tempos em que vivemos, muitas mensagens são transmitidas por aí. Muitas mensagens são apresentadas até como se fosse o evangelho. Mas não é o evangelho. Algumas prometem prosperidade, outras felicidade, outras apresentam realização pessoal, vida sem dificuldades, que é o evangelho muito fácil. Nós vemos muitos falsos evangelhos sendo apresentados. Mas a pergunta continua: qual é a mensagem que nós devemos apresentar aos perdidos? E a resposta é bem simples. A mensagem que a igreja recebeu de Jesus. O que nós lemos aqui? Paulo, no versículo 13, diz assim: antes de tudo eu entreguei a vocês o que também recebi. É a mensagem que nós recebemos, que nós devemos passar adiante. Nesses 4 versículos, nós vamos ver que a igreja de Corinto enfrentava diversos problemas. Não nesses 4 versículos, na carta nós vamos ver. Divisões, imoralidades, questões sobre dons, liturgia do culto, problemas relacionados à doutrina da ressurreição, porque muitas influências filosóficas, gnósticas, judaizantes, que não criam na ressurreição de Jesus, mas Paulo, ele nesse capítulo 15, ele volta ao fundamento do evangelho e relembra aquilo que ele já havia pregado àquele povo, àquela igreja. E é exatamente isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Será que nós todos lembraríamos algo tão simples a pregar para alguém que precisa ouvir do Evangelho de Jesus Cristo? Às vezes nós queremos incrementar, trazer conhecimento teológico, mas o que transforma a vida do homem é a base do Evangelho. É isso que é Evangelho. Um pouquinho mais de agudo para nós aqui. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja
ela não foi chamada para inventar uma nova mensagem, mas para proclamar fielmente a mensagem que recebeu. O que mudou a nossa vida quando encontramos Jesus Cristo? Não foi uma mensagem, na maioria das vezes, não foi uma mensagem muito profunda, porque a pessoa nem conhece toda a Bíblia. Mas é uma mensagem simples, direta e que faz a transformação de vida através do Evangelho de Jesus Cristo, a obra perfeita do Espírito Santo, o convencimento através do Evangelho de Jesus Cristo. Então é esse Evangelho que precisa ser preservado, primeiro em nosso coração. Nós não podemos esquecer disso. Se perguntarmos para nós, o que é Jesus para você? Nós teremos muitas respostas, mas talvez não vamos lembrar desta essência. Jesus é quem morreu pelos meus pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e é por isso que nós cremos nesse Evangelho. E então Paulo, no versículo 1, diz: irmãos, então eu venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei. Ele não apresenta nenhuma novidade. Ele vem lembrar aquilo que já havia anunciado aos irmãos coríntios. Ele provavelmente está no seu coração tentando dizer a eles: o Evangelho não muda. O Evangelho é o mesmo. Não tem acréscimos e também não temos o direito de tirar nenhuma frase. O Evangelho continua o mesmo. A cultura muda, os costumes mudam, as gerações mudam, as pessoas mudam, mas o Evangelho continua o mesmo, não muda. Em Gálatas capítulo 1, do versos 6 ao 9, Paulo adverte contra qualquer outro evangelho. Se você quiser abrir a Bíblia, vamos ler o versículo 8. O verso 8 que diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho, outro que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, não aceite, não é verdadeiro. O verdadeiro é este. Quando Paulo pregou a eles na primeira vez, aos Gálatas, ele não tinha acrescentado isso, mas lá na frente ele deve ter lembrado e mandou a carta. E inclusive ele diz no versículo 6, eu me admiro que vocês tenham tão facilmente, tão rapidamente mudado do evangelho genuíno para outro evangelho, ou seja, não é outro, porque não existe outro. Qualquer outro é falso. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra também, ontem, hoje e eternamente. E o evangelho da mesma forma. Então a igreja, nós, membros do corpo de Cristo, nós devemos permanecer firmes nos princípios do evangelho que nos foi pregado. Não temos o direito de mover com qualquer um dos marcos que Deus plantou, que Deus colocou como princípios da sua palavra. Paulo diz que os coríntios haviam recebido o evangelho e estavam firmados naquele evangelho. A igreja, ela não pode trocar a verdade por aquilo que é mais popular.
Ela não pode trocar a verdade por aquilo que é mais agradável ou mais conveniente, ou qualquer outra narrativa que massageie o ego das pessoas. O Evangelho é um só, não há outro. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 23 diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Não importa o que as pessoas pensem ou falem, a igreja tem a convicção da fé em Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 2: nada me propus saber entre vós, nada trouxe de diferente, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo tinha um grande compromisso com a palavra da verdade. Nós não vemos Paulo perdendo tempo com qualquer outro assunto. Aonde ele chegava, ele pregava Jesus Cristo. O objetivo maior da sua vida era levar o reino de Deus aos gentios. E isso ele cumpriu. Ele fez a sua parte. Ele não se detinha a qualquer outro assunto que não interessava aqueles que precisavam ouvir as boas novas de salvação. E muitas vezes nós, nesta época, em que muitos precisam ouvir de Deus, nós falamos qualquer outra coisa, menos pregar o Evangelho a quem necessita. Há poucos dias o evangelista Pedro aqui falando, ele lembrou de um fato que ele falou com alguém e depois o Espírito Santo tocou nele. Eu deveria ter falado de Jesus, perdi a oportunidade. Ele ainda falou aqui, mas quantos de nós já passamos por isso e nos envergonhamos? E não oramos pedindo a Deus uma nova oportunidade. A nossa missão, queridos, não é tornar o Evangelho aceitável. Às vezes nós queremos dar uma melhorada. Nós queremos tornar mais brando para que possamos atrair alguém para o culto, atrair alguém para Jesus. Nós só temos uma missão, é anunciar o que recebemos. O resto é com o Espírito Santo, então não tenha medo, fale. O que é pecado, não mudou. O arrependimento é necessário, também não mudou. A fé na cruz de Jesus é necessária, também não mudou e nada vai mudar. Nós precisamos falar, tornar Cristo conhecido entre todos. O Evangelho, ele deve confrontar o homem. E é justamente esta verdade confrontadora que transforma o homem. Porque palavras brandas aproximam as pessoas. Vêm para o discipulado, descem as águas batismais, nós nos alegramos. Mas no momento em que esta pessoa enfrentar uma dificuldade, ele não permanece. Porque não foi-lhe dito a realidade do Evangelho. Porque o Evangelho não é vida fácil. Você que é cristão sabe disso. Quantas lutas, tribulações e aflições nós passamos. Mas quem é firmado na rocha, quem conhece Jesus Cristo e tem experiência com Ele, não desvanece, não retrocede, mas permanece. É por isso que nós estamos aqui. O Evangelho revela o problema da humanidade.
O que é o problema do homem atual? É o pecado. As pessoas ficam perguntando: você crê num Deus que deixa milhares de crianças sofrerem abusos, morrerem, terremotos? É esse Deus que vocês servem? Deus é justiça. Mas o que tem acontecido no mundo é a consequência do pecado do homem. E esse problema é o que Paulo traz aqui para nós entendermos melhor. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Se há um problema, Deus apresenta uma solução. O problema existe, mas a solução também existe. O homem só encontra o problema. Às vezes, tenta acusar Deus pelo seu próprio pecado, mas não quer Deus para resolver o problema do seu pecado. Por isso que o Evangelho precisa ser exposto, confrontativo, claro, para que todos entendam a posição em que se encontram diante do Altíssimo. E Paulo começa exatamente pelo problema. O homem não precisa apenas de uma vida melhor. O homem não precisa simplesmente de mais dinheiro, ou mais motivação, ou mais realização pessoal. O homem precisa ser reconciliado com Deus. Todos nós precisávamos disso. Deus foi apresentado a nós e Jesus Cristo se tornou o nosso Salvador e Senhor. É o que o povo precisa. O pecado nos separou de Deus. A humanidade que não conhece Jesus está separada de Deus. Existe um muro. Existe uma barreira. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, necessitam da glória de Deus. Mas lá em Isaías capítulo 59, o verso 2, diz assim: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As iniquidades, o pecado, separa o homem de Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você já ouviu alguém dizer assim: Deus é o mesmo, eu faço as minhas orações, quando eu preciso eu levanto as mãos, e eu sei que Ele me ouve. Será? Aqui está escrito: o pecado encobre o rosto de Deus para que não ouça. Aquelas pessoas que não aceitam, querem simplesmente algum benefício do Deus Todo-Poderoso. E eles precisam ser confrontados com a verdade. O problema mais profundo do ser humano não está fora dele, está dentro dele. Não é lá fora. Não é aquilo que ele vê, que ele acha que Deus permite isso, faz aquilo, mas está dentro dele, porque são os seus desejos carnais, a concupiscência dos olhos, da carne, a cobiça, os pecados que fluem dele mesmo. Por isso que Jesus, falando aos fariseus, diz: o que sai da boca é o que os torna impuros. É o que está no coração. Não é o que eles ingerem, mas é o que sai. E esses são problemas que precisam ser tratados, resolvidos na vida do homem natural. Aquele que não conhece o poder salvador de Jesus Cristo. O Evangelho, ele não esconde a gravidade do pecado. O pecado é grave. Para muitos nesta geração, o pecado é prazer.
O pecado é bom, mas para nós que conhecemos a cruz de Jesus, ela nos mostra o quanto o pecado é sério. Porque o pecado é mortal, é questão de vida e é questão de morte. Se nós não vencermos o pecado, seremos condenados eternamente. Mas se vencermos o pecado, se nos arrependermos do pecado, se nós aceitarmos o desafio da cruz, então nós recebemos vida e vida eterna. Então a questão da gravidade do pecado é uma realidade no mundo em que vivemos. E também precisa de uma resposta. Se o pecado pudesse ser resolvido simplesmente com boas obras, com palestras, com boa educação, com boa cultura, seria em vão Jesus ter morrido. Mas ele, sabendo que nós não temos condições de nos salvar a nós mesmos, ele se ofereceu em nosso lugar. A cruz, ela revela simultaneamente esta gravidade do pecado. Ela nos mostra, se tu não aceitar, você será condenado. Mas também nos mostra a justiça de Deus. Deus é justo. O homem se distanciou de Deus, mas a justiça de Deus abriu uma porta para aquele que quiser, entra por ela e volta a ter comunhão com Deus. E também nos revela a grandeza do amor de Deus. Para quê? Por que Deus precisa salvar o homem? Inclusive tem um hino que diz: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus da mesma forma. Se eu aceitar, eu sou salvo. Se eu não aceitar, eu sou condenado. Veja que nós não conseguimos manter uma posição. Deus não. Deus está na sua posição e não precisa de nós, mas o seu grande amor por nós nos abriu esta oportunidade de voltar à presença de Deus. O Evangelho revela a solução de Deus, que Ele ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, que está no verso 3. Aqui nós encontramos, irmãos, a essência, o cerne do Evangelho, da mensagem de Jesus Cristo. Jesus não morreu simplesmente como um mártir, muito menos como um herói. Ele não é o nosso herói. Ele não é um mártir que se entregou simplesmente para que a humanidade não fosse morta fisicamente. Mas ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. É muito diferente. Ele tomou sobre si aquilo que não era seu, era nosso. Os meus pecados, os teus pecados, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele olhou para mim e disse: esse homem é imperfeito. Ele não serve para receber a pena. Mesmo que morresse, seria talvez, se Deus aceitasse, só pelos pecados dele. Por mais ninguém. Se a nossa salvação dependesse da nossa morte, até seria justo receber a vida eterna por morrer, mas nem assim nós temos condições. Jesus teve de morrer para levar os nossos pecados, para que houvesse justiça diante de Deus. Mas o homem sem pecado, perfeito,
se apresentou como expiação pelos pecados do mundo inteiro. Um homem justo, um homem perfeito, que não pecou, foi tentado assim como eu e você somos, mas permaneceu firme. O diabo o tentou. Após 40 dias de jejum, mas ele permaneceu firme, usando a palavra para defender a sua convicção. Esse homem, chamado Jesus Cristo, é o nosso Salvador e Senhor. Ele morreu em nosso lugar. Isaías capítulo 53, verso 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Qual é o sentimento que passava na mente de Jesus? Sendo açoitado, sendo cuspido, recebendo uma coroa de espinho na sua cabeça, levando uma cruz a ponto de cair. E lá dentro ele entender isso, eu não mereço isso, mas é pela misericórdia. É a graça de Deus manifestada para conosco. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Nós pecamos até em sonhos, até nos pensamentos, mas ele não pecou, ele não conheceu pecado e se entregou. 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, pelos açoites, fomos sarados. Que maravilha! A cruz demonstra o amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque antes de nós aceitarmos Jesus, ele já havia sido entregue, morrido por nós. É um amor incondicional, anterior a uma decisão. Ele pagou o preço, mesmo sem saber se eu e você aceitaríamos o presente. A sua onisciência conhece, mas nós não sabíamos. Mas no momento em que fomos apresentados a Ele, o Espírito Santo veio sobre nós, fez uma obra completa, e nós reconhecemos que Ele demonstrou o seu maior amor para com todos nós. Desta forma, nós não podemos entender que Deus simplesmente ignorou o pecado, que Deus colocou de lado os nossos pecados, o pecado de Adão, o pecado original. Não, mas Ele providenciou uma solução para o problema da humanidade. Isso é justiça. Na cruz, encontramos a justiça de Deus, perdoando os pecados, não deixando nada impune, mas colocando tudo na conta de Cristo, mas também a sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, a causa de não sermos fulminados, consumidos, porque a ira de Deus contra o pecado é tão grande que o seu olhar nos fulminaria. Mas a graça de Deus, a sua misericórdia foi nos apresentada e é o que nos mantém para não recebermos o que nós merecemos. O que eu mereço? Mesmo sendo bom
aos meus próprios olhos, eu não mereço salvação. Mas a misericórdia de Deus me proporciona isto. O Evangelho, queridos, não termina na cruz. Não é só a cruz. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ressurgiu de entre os mortos. Se ele tivesse apenas morrido, teríamos uma história de sacrifício. E deveríamos crer que alguma coisa aconteceu, mas sem uma evidência. Mas o Evangelho anuncia algo muito maior. Ele ressuscitou. E a ressurreição confirma a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre as trevas, sobre o inferno, sobre tudo aquilo que impede muitas vezes ou tenta impedir que o homem aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Atos capítulo 2 e o verso 24, Lucas registra: Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte. A morte tentou, a morte se esforçou para manter Jesus, mas os grilhões da morte foram rompidos, foram quebrados, e ele ressurgiu para todo sempre. Romanos capítulo 4, verso 25, ele foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Nós somos justos hoje aos olhos de Deus, não por nós, porque nós não temos condições de ser perfeitamente justos, mas porque ele ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não adianta crer. E ainda permanecereis nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós poderíamos até crer, mas o pecado estaria na nossa conta. Então a ressurreição não é um detalhe da mensagem do Evangelho. A ressurreição é parte fundamental do Evangelho. É essencial para nós crermos. É algo completo. Se fosse apenas a morte e o sepultamento de Jesus, seria uma obra incompleta. Mas Deus não faz nada incompleto. Deus cumpre com toda a sua palavra. A ressurreição, ela nos traz essa esperança. Que mesmo que antes do arrebatamento, nós venhamos encontrar a eternidade, se nós crermos no sacrifício de Jesus, nós também ressurgiremos e encontraremos com Ele, veremos como Ele é, face a face, estaremos para sempre com o nosso Salvador. Porque Cristo ressuscitou, há perdão para o pecador. Porque Cristo ressuscitou, há nova vida para quem crê na eternidade. Porque Cristo ressuscitou, há vitória sobre a morte. Porque Cristo ressuscitou, há promessa de ressurreição para os que pertencem a Deus. E eu e você pertencemos a esse corpo, a esta família, a esta igreja, somos dele. Então, há ressurreição para nós, com certeza. Em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Mas o Evangelho, irmãos, esta mensagem clara, direta e simples, porém eficaz,
ela exige uma resposta do ser humano. Eu e você já demos esta resposta. Mas ainda há muitas pessoas que não conseguiram dar uma resposta ao Evangelho. Outras não foram apresentadas a esta boas novas para darem a sua resposta. Muitos recusam-se em responder ao Evangelho. Mas esta mensagem exige uma decisão. Sim ou não. Aceito ou rejeito. Não há como o homem ficar inerte, ignorar esta mensagem. Ele precisa dar uma resposta a esta mensagem. Cada pessoa precisa de responder com fé e com arrependimento. Sem arrependimento, não se consegue dar uma resposta positiva ao Evangelho de Jesus. Em Atos capítulo 3 e o verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Nós somos pecadores, temos pecados e continuamos pecando, apesar de com menos frequência, menos intensidade. Isso é santificação. Mas sem arrependimento e sem conversão, os pecados não são cancelados. Por isso que precisa dessa resposta. Marcos capítulo 1, verso 15. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A boa nova de Jesus Cristo é esta. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas, se arrepender dos nossos pecados, é a resposta que esta mensagem precisa, para que cancele os nossos pecados. É preciso crer em Jesus Cristo. João 3,16, o que diz? Todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja bem que tudo conclui em uma mesma verdade. Tudo está ao redor da cruz, ao redor do sacrifício de Jesus. Tudo converge para uma decisão, uma resposta. É o que Deus espera que nós, na missão que nós temos, façamos que esta mensagem chegue a mais pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de receber Jesus em suas vidas. O Evangelho não apenas promete perdão, não apenas cancela pecados, mas transforma a vida do mais vil pecador em servo de Deus. Não há tamanho de pecado, não há passado criminoso, não há passado pecador, iníquo, que Deus não possa transformar. Ele transforma qualquer pessoa. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficou para trás. E o que devemos pregar aos perdidos então? Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Essa mensagem basta para que o Espírito Santo entre na vida de uma pessoa pecadora e a faça reconhecer a sua posição diante de Deus, para que ele possa ter um encontro com este Evangelho. Esta é a mensagem que eu e você recebemos.
e precisamos passar adiante. Nós não precisamos inventar um novo evangelho. Não precisamos retirar a cruz para tornar a mensagem aceitável. É esta. Não precisamos substituir o arrependimento por uma reforma meia fase. Tem que se arrepender. Não precisamos substituir Cristo por promessas de prosperidade. Não precisamos substituir a palavra da verdade por palestras, por coaching, por qualquer outra coisa. É Bíblia, é a verdade do Evangelho. Nós devemos pregar Cristo e este crucificado. O pecado trouxe separação de Deus, mas Cristo morreu no lugar do pecador. Cristo venceu a morte e ressuscitou. Deus oferece perdão e reconciliação ao homem através do sacrifício de Jesus. E o pecador precisa se arrepender e crer nesta verdade. Não há outra forma. Precisamos saber que Cristo está à disposição de toda a humanidade. E como falei aqui na terça passada, nós que conhecemos o lugar da fonte, não temos o direito de negar a água que mata a sede do sedento. Nós precisamos indicar o lugar da fonte, que é Jesus. A igreja não foi chamada para oferecer ao mundo uma mensagem para vivermos melhor, ou para nos adaptarmos à corrupção, aos pecados do mundo inteiro. Nós fomos chamados para anunciar a vitória para aquele que crê naquele que entregou a sua vida por amor de muitos, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Você entendeu? Qual é a mensagem que nós vamos pregar aos perdidos? 1, 2, 3. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esta mensagem precisa estar no nosso coração, na nossa mente e ser pronunciada através da nossa boca, para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue a mais corações. Amém? Se coloca de pé. Se alguém tem uma necessidade, você pode passar aqui. Nós queremos orar por você.